E aí pessoas, tudo bem? Como é que tá lá daí? Espero que vocês estejam bem. Quanto tempo não aparece aqui pra gente conversar um pouquinho sobre leitura, sobre literatura. Então, esse que eu voltei depois de muita coisa. Desde o último vídeo postado aqui, muita coisa aconteceu. Então, vamos começar do começo e vamos falar um pouquinho. Olá pessoas, eu sou o Luan. Bora bater um papo, falar um pouquinho sobre leitura. E hoje eu vou convidar vocês pra gente conversar um pouquinho sobre a leitura que eu terminei recentemente, mas que ela tá ali aguardando, tá? É um pouquinho sobre Montanha Mágica do Thomas Mann. Por quê? Imagina que você tá em um lugar isolado, longe do mundo, onde o tempo parece que vai se arrastando de uma forma completamente diferente. É um lugar onde a morte é meio que quase uma companhia constante, né? E eu tô falando dessa obra aqui maravilhosa, mas eu também tenho que te informar que esse é um convite para uma reflexão bem grande sobre isso tudo. O cenário desse livro aqui é da Montanha Mágica. Pode imaginar que é um dos mais fascinantes que eu li, porque é uma literatura do século XX, que a gente vai falar um pouquinho mais, vai mergulhar mais sobre esse assunto que não é só na trama e nos temas livros, mas também na vida do seu autor, tá? Que a gente vai mergulhar, a gente vai conversar. Não vou falar só do livro, quero falar um pouquinho desse autor que eu conheci lendo a sua obra, que tem uma escrita única e oferece a nós uma reflexão muito profunda sobre vida, sobre morte, sobre tempo, sobre o destino, sobre muita coisa. Eu acho muito importante a gente falar sobre, porque ele traz todos esses pontos presentes dentro de sua obra. É uma das obras mais densas e mais filosóficas, fascinantes que eu tive o prazer de ler. Essa aqui é uma leitura muito incrível, muito interessante, e eu posso dizer que ela me cansou às vezes, mas foi um cansaço bom. Essa obra aqui, ela foi publicada lá em 1924, e esse romance aqui é uma das obras que tem uma história sobre um sanatório específico lá nas montanhas da Suíça, e é uma obra que fala muito sobre a condição humana, explora temas muito ditos como tempo, doença, a morte, o amor. É um livro muito filosófico, digamos assim, e é uma busca muito pelo sentido da vida. Então, é um livro que você vai sentar, vai ler, vai analisar, vai pensar. Pelo menos que você vai fechar ele, vai colocar ele do lado e vai refletir, porque acontece bastante. E a gente pode começar aqui falando um pouquinho mais sobre quem foi Thomas Mann, tá? E a partir daí a gente vai desenvolvendo o assunto, tá bom? Então, bora lá. Ele nasceu lá em 1875 e em Lübeck, uma cidadezinha muito pequena, lá no norte da Alemanha, e desde cedo ele sempre esteve imerso nesse ambiente de intelectuais e comerciantes, porque o seu pai era um rico comerciante, só que ele faleceu muito cedo, e só quando o Thomas tinha ali por volta de seus 15 anos de idade. E esse fato teve um impacto muito profundo na vida do escritor e também influenciou muito na sua escrita. Durante o período, o Thomas mudou para Munique e Elias se envolveu muito no mundo literário. E foi a partir daí que muitas coisas começaram a se desenrolar na sua vida. Muita coisa mesmo, gente, porque seu primeiro grande sucesso não foi a Montanha Mágica, tá? Foi outra obra, que foi os Bundabergs. Possivelmente você já deve ter ouvido falar, ou não, tudo bem, também não sabia. Fui ficar sabendo porque eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse autor. Essa obra, Os Bundabergs, foi publicada lá em 1901. E essa obra retrata muito o declínio de uma família burguesa, e a obra já mostrava um pouquinho dos talentos que ele tem para explorar as complexidades psicológicas, sociais, e o quanto o
Thomas era um escritor muito envolvido, sabe, influenciável pelo contexto que existia ao seu redor e onde ele vivia. E a Alemanha, você pensa por si só que a Alemanha ali naquele período, no século XX, era um conjunto muito grande de transformações. Aquele período ali estava passando pela questão da Primeira Guerra Mundial. Vamos começar por aí. E também, para não ser pouca coisa, estava tendo uma ascensão do nazismo e muito a questão da crise dos valores tradicionais. Isso tudo acontecendo ali naquele períodozinho que o Thomas começou a escrever A Montanha Mágica. Diz que ele tinha começado a escrever essa obra antes da Primeira Guerra, que terminou só depois. E o Mann foi além de tudo isso, ele foi um grande ensaísta, um contista e um pensador político constante, né? E ele teve uma visão muito aguda sobre os problemas sociais e morais ali daquela época, tá? Então isso influencia bastante na sua escrita. Existem momentos ali, em uma citação que ele fala, que é uma frase que ele diz, que a arte é uma ponte para o infinito e a gente precisa abrir a mente para analisar esse ponto de vista que o Thomas Mann diz sobre a arte ser uma ponte para o infinito. Porque a arte transmite ideias, transmite tudo que tem envolto, e como ele é um personagem muito influenciado pelo que está em volta acontecendo ali, ele usou da sua arte para transmitir e falar tudo que estava envolto. Porque o Mann, ele via a literatura como meio de explorar as grandes questões ali da existência. Lá em 1929, ele conseguiu uma coisa inimaginável. Ele recebeu o prêmio Nobel de Literatura, tá? E isso consolidou ele como um dos maiores escritores lá da sua geração. Você imagina você receber um Nobel de Literatura lá em 1929. Não que isso também hoje não seja magnífico, lógico que é. Porque a sua obra ela é bastante marcada por uma prosa mais densa, ela é repleta de simbolismos, reflexões filosóficas, e você para analisar tudo isso aí, A Montanha Mágica tem um grande exemplo disso, sabe? Porque você vai ter tudo isso quando você lê essa obra aqui. Eu não sei se você já leu, mas se você ler, você vai ver disso que eu tô falando. A Montanha Mágica, ela foi escrita entre 1912 e 1924, durante todo esse período turbulento histórico que estava acontecendo ali na Europa, que eu disse para vocês. E o Mann, ele começou a obra antes da Primeira Guerra Mundial e foi finalizar essa escrita ali só logo quando finalizou o conflito. E isso é o que explica muito a profundidade com que ele elabore temas como a decadência da civilização europeia, a fragilidade da vida humana, porque é um livro que reflete um momento muito grande, sabe, que estava acontecendo, uma coisa muito louca que estava acontecendo ali na Europa naquele momento, e veio o pós-Primeira Guerra Mundial. Durante esse pós-Primeira Guerra Mundial, foi uma época muito marcada pela incerteza, teve um luto coletivo, né, pelas mortes, por tudo que aconteceu. E o Mann, ali, ele escolhe o sanatório lá nos Alpes suíços como o cenário da obra, né? E imagina que o lugar, né, isolado do mundo, é onde o tempo dentro daquele sanatório é desligado da vida, tá? O tempo que existe fora daquele sanatório é um, e ali dentro do sanatório é outro. E a vida e a morte, elas meio que se entrelaçam de uma maneira muito intensa, muito constante dentro daquele lugar, e está presente constantemente. A Montanha Mágica, tem a chegada do nosso personagem, vai contar a chegada do Hans. E o Hans, ele é um jovem engenheiro alemão que vai ali no sanatório, em Berghof, visitar o seu primo, o Joaquim, que está ali passando por um tratamento de tuberculose.
E ele vai lá visitar, fala assim, vou ali visitar meu primo, ele tá internado, gosto muito dele, a gente era muito próximo. E antes de eu seguir minha vida, eu vou passar por lá, vou passar uns dias com ele. Só que esses dias, que era para ser só uma visita curtinha, vai se transformar em uma estadia de anos. E isso acontece porque o Hans ele acaba sendo diagnosticado durante o processo de visita com uma leve infecção pulmonar e ele decide permanecer no sanatório para fazer o tratamento disso, né? Enfim, o rolê começou todo aí, porque é a partir daí que a gente começa a perceber tudo ali e o tempo começa a ser diferente. Esse romance, conjuntamente com tudo isso que está acontecendo, é um processo de amadurecimento, de reflexão que o Hans tem, o personagem vai passar, e ele também é uma grande metáfora dita para o estado que a sociedade europeia se encontrava. O sanatório, por incrível que pareça, tá ali em um impasse. Você estar ali dentro daquele sanatório é um impasse entre vida e morte. Era uma constância, era uma coisa assim, muito de diálogos vívidos ali dentro. Quando Hans ele conhece alguns personagens bem intrigantes, digamos assim, a gente vê que esses personagens eles não estão ali por acaso, porque cada um tem uma visão diferente do mundo, tem uma visão sobre o que é vida, o que é morte. Um dos personagens mais presentes ali dentro da obra, você tem Brini, e ele é um humanista que defende muito a razão, o progresso, a liberdade. E em contrapartida a gente tem o Nafta, que é um jesuíta radical, ele prega muito o fanatismo, a destruição como um caminho para a renovação. E a gente vai ter uma paixão muito obsessiva que o Hans vai desenvolver por uma personagem que é a Cláudia, tá? É uma paciente russa que está ali e o processo passa a acontecer, sabe? E por parte do Hans vai acontecendo uma coisa mais... uma questão mais irracional, tem um processo ali nesse desejo que ele tem por essa personagem em específico. Acontece que o romance dito aqui vai fazer com que o personagem vá se amadurecendo ao decorrer das páginas, ao decorrer dos dias, dos meses e aos anos que ele vai passando ali. E esse processo é uma grande metáfora usada para o estado da sociedade europeia, usada ali dentro daquele sanatório, que vivia num impasse entre vida e morte em todo momento, né? Personagens indo, vindo, e ao longo da obra o Hans ele é exposto a debates muito constantes, muito intensos sobre política, sobre religião, ciência, sobre arte. Essas discussões que eram constantes eram muito somadas às suas próprias experiências, às seus próprios pontos de vista, né? E esses pontos que iam chegando até ele foram transformando ele de um jovem ingênuo para um homem profundamente flexível. Imagina, vamos colocar em ponto, ou você tem Brini e Nafta que estavam sempre ali na constância de debates sobre cada um com seu ponto de vista, debatendo ali, e o Hans ali meio que assim. E os diálogos desses personagens são só uma parte mais rica dessas obras. Tem uma parte ali, em um determinado momento, que o Hans tem uma conversa com o Dr. Behrens, que diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. O tempo aqui no sanatório é uma coisa muito diferente do tempo lá fora. Aqui ele é relativo e ele passa de outra forma. Então, esse ponto aqui é um ponto alto, porque o doutor já fala assim, olha, o tempo que está passando aqui dentro desse sanatório é diferente do tempo que está passando lá. Então analisa tudo que está acontecendo aqui, que é mais importante, você está aqui, você não está lá. E esse trecho, ele resume basicamente uma das grandes ideias do livro, que o tempo não é uma constante,
Imagina que lá no sanatório ele se torna algo maleável, o tempo se torna algo maleável. É um elemento que ele vai se perder, que é um elemento que perde muito seu caráter de objetivo linear e se transforma em outro. E o Thomas ali, ele está dizendo de uma forma implícita que o tempo de vida e da morte, de saúde e doença é profundamente subjetivo e depende muito do ponto de vista de cada indivíduo. Cada indivíduo vai ter um ponto de vista diferente. E isso é realidade. Você não pode falar que todo mundo tem as mesmas 24 horas, por exemplo, porque não tem. Não tem, meu querido. Então você põe isso na cabeça que não tem. Eu pus na minha cabeça que esse livro, ele é uma porta, é uma chavinha que vai girar na sua mente e você vai começar a analisar muitas coisas de forma diferente. Porque o tempo é um presente precioso, ele é concedido para nós, para que a gente possa nos tornar mais sábios, melhores, mais maduros, mais completos. É isso que o Hans tende a conversar consigo mesmo sobre aquilo ali dentro. E o Hans, ele, ao longo do livro, ele começa a perceber que a sua própria jornada, as suas próprias reflexões, elas estão meio que, como que eu posso dizer, elas estão se distanciando do que normalmente ele conhecia, sabe? Porque antes ele tinha um pensamento, mas depois desse tempo que ele está ali permanecendo dentro daquele sanatório, começa a modificar, começa a ter outro ponto de vista. Porque o sanatório aqui, ele é uma espécie de limbo, onde a vida coexiste com a morte, tá? Os dois pontos estão vendo junto. E o tempo ali, ele não parece ter muita importância, ele não tem muito controle sobre as pessoas. Então, tipo assim, o povo é muito ligado no tempo, eu tenho hora para isso, hora para aquilo, e ali dentro daquilo ali, não tem mais, sabe? E você consegue ver a perda que isso existe, desse tempo. E o Man explora muito essa ideia através de uma estrutura narrativa do livro que é muito lenta, tá? Eu não falando que o livro é ruim, tá, gente? É devagar, mas é propositalmente feito para que a gente entenda como o tempo estava decorrendo ali dentro. E para que o leitor também se sinta preso àquele ambiente, para dar uma interatividade entre leitura, personagem, obra e entender como funciona. A gente tem uma questão ali em outro momento que o Hans escreve muito ali para sua tia e fala assim: eu estou aprendendo a viver com a morte a cada dia, e estar presente aqui no sanatório ao mesmo tempo é como se ele estivesse mais vivo do que nunca, sabe? E esse é um dos pontos mais profundos do livro, porque a maneira como ele fala, como ele descreve, como ele diz sobre morte e vida, está presente o tempo todo aqui, é uma questão muito paradoxal, porque leva o Hans a uma questão de compreensão mais profunda sobre a valorização da vida. Aí a gente começa também a analisar esses outros pontos que são ditos durante a obra. A doença aqui não é só uma doença, ela é um símbolo, tá? Ela tem uma simbologia ali, juntamente também com o sanatório, e dito só porque a tuberculose não é apenas uma condição física, mas foi usado como uma metáfora para a questão de como a vida é frágil, como a vida do ser humano é frágil, e tende a buscar por um significado. E tipo, a montanha não é só uma montanha, tá? Vamos começar a analisar as coisas por trás de tudo, porque você imagina que a montanha tem um rarefeito, é muito isolada, e isso aqui representa muito espaço fora da realidade do cotidiano que ele vivia. As grandes questões que eram trazidas ali para daquele sanatório eram diferentes. E ele passa a contemplar as coisas que eram mencionadas, o que ele vivia, o que ele ouvia, o que ele estava vivendo naquele momento. Outros momentos
que fazem com que tudo aconteça, assim como fizeram pensar bastante, ficar até perdido em toda a leitura, era quando acontecia muito a questão dos debates que rolavam entre o Setembrino e o NAFTA, como eu disse em outro momento aqui anteriormente. Imagina que os dois sentavam ali e estavam muito brigando, porque o Setembrino ele representava muito a questão do iluminismo, uma crença muito no progresso humano, e o NAFTA todo ao contrário. Ele encarna principalmente o niilismo, e ele usa muito a questão sobre a destruição como caminho para a renovação, entende? E esses diálogos eles revelam muito as tensões ideológicas que existiam lá naquele período do século XX, marcou bastante aquele período. E cada um desses personagens ali, cada um deles serve como... tem suas ideologias distintas, servem para abrir os olhos do Hans durante uma série de questionamentos que são ditos ali durante essas questões sobre a vida, sobre o mundo. E é nisso que a gente começa a ver que os opostos estão ali trazendo uma complexidade sobre tudo. E o Man, ele não quer nos apresentar respostas fáceis. Ele não quer te entregar tudo de bandeja para ficar fácil. Ele quer simplesmente fazer com que você pense, que você reflita sobre a questão do próprio lugar que você está, sabe? Sobre qual que é a importância de eu estar aqui nesse exato momento, nesse exato lugar, fazendo isso com tal pessoa, por que eu estou aqui? E o Thomas Mann tem muito disso, trazer as reflexões para a gente rever tudo isso. Você imagina que comigo que o sanatório ele não é apenas um cenário físico ali, não. Ele foi usado ali bastante como uma metáfora para a Europa lá naquela época. Tipo, a Europa estava passando por 2 guerras devastadoras ali. Você imagina que o local ali, o sanatório bonitinho, enfim, lá nos Alpes silenciosos, longe, é um local onde o corpo e a alma são examinados, onde as doenças, tanto físicas quanto existenciais, são tratadas. Ou não sei, vai ficar a sua questão decidir o que acontece lá quando você for ler, tá? Então veja com essa dualidade a escrita. Porque esse cenário isolado, ele mostra muito mais, porque ele traz muito a questão de escapar um pouquinho da realidade. A morte, ela vai estar sempre à espreita, sabe? Lembrando a gente da fragilidade que o ser humano é, o quão frágil o ser humano é. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, essa questão desse pensamento, ele é um local para a gente se transformar. O sanatório foi usado para essas questões. E em muitos momentos, o sanatório ele parece muito mais um espaço de reflexão intensa, de aprendizado sobre os limites que cada um tem e sobre o destino que cada um de nós vai ter durante a vida. Então, o sanatório é basicamente isso. Não é só para a cura, mas é para reflexão. E você imagina que por mais de 100 anos, após a publicação dessa obra, a Montanha Mágica ela continua sendo uma obra muito relevante, muito poderosa, muito importante para todos nós. Porque o Man, ele nos dá não apenas uma história fácil, agradável, até porque se ler um livro desse aqui, não é nada fácil. Mas é uma reflexão muito profunda sobre a condição humana, sobre as incertezas da vida, sobre as escolhas que a gente faz quando a gente está consciente da nossa mortalidade, né? Então vamos pensar assim, que isso aqui é muito para você refletir, ele vai te fazer parar para analisar muita coisa, sabe? E esse sanatório em si, com todo esse simbolismo que ele carrega, porque muitas vezes as pessoas talvez leiam e vejam ele como só um simples sanatório, mas é muito mais que isso.
esse sanatório, no fim das contas, ele é um convite para introspecção. E talvez seja isso mesmo que vai fazer que a obra do Thomas não seja atemporal. Por quê? Não é que ele não seja, mas a obra aqui em si é para ser atemporal, é para transcender tudo aquilo, não é só para quando tá acontecendo, tá? É para mostrar que não foi um livro escrito só para aquela época, mas um livro que é para você ler em qualquer momento da sua vida e começar a analisar outras capacidades, outras questões, como o porquê da nossa própria existência, o porquê da nossa relação com o tempo, da morte, sobre a nossa vida, sobre tudo isso. Eu tive uma experiência maravilhosa com essa leitura. Eu pensei que eu desistiria em vários momentos de ler, até que eu parei de marcar em alguns momentos, tá? Não é porque eu cansei, mas é simplesmente porque eu não estava conseguindo. Então eu parei, eu fiquei acho que 3 semanas sem ler esse livro, porque foi uma coisa meio que fez a minha mente ficar bem cheia e ficar bem questionando sobre tudo que estava acontecendo nesse livrinho, sobre tudo que o Thomas estava escrevendo, e você começa a analisar tudo por trás. Pra que eu vou ler esse livro? Não sei, eu quero que você tenha a oportunidade de conhecer novos autores, assim como eu tive. A escrita do Thomas é esplendorosa, magnífica, e eu tive a honra de ler, de me permitir ler esse calhamaço. Foi um livro bem fora da minha zona de conforto, bem fora da casinha de qualquer livro que talvez eu leria em algum momento, mas eu li e foi demorado, foi no meu tempo. Se você já leu esse livro, leu em 2 dias, ótimo, parabéns, joinha pra você. Mas se você quer ler livros como esse, como outros livros calhamaços, que são maiores até que este, eu recomendo que você leia com calma, não precisa ler em uma semana, mês, acho um ano. Eu acho que eu gastei uns 6 meses para ler isso aqui, mas é porque eu li no meu tempo, eu li com a minha constância, eu li com o meu prazo, e foi desse jeito. Quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei muito feliz, porque eu consegui analisar toda a obra em um ponto onde eu consigo ver tudo o que aconteceu, a sua importância por trás de cada personagem, do seu ambiente, do que aconteceu, porque não foi só uma leitura deste momento. Foi uma leitura onde eu anotava, foi um livro onde eu ia pesquisando por cada momento que eu via necessidade de entender mais sobre o que era aquele lugar, o que era aquelas pessoas, quem era o autor, o que estava acontecendo, porque, como eu disse, esse livro foi escrito em um período que muitas coisas estavam acontecendo, e tanto o personagem, tanto o ambiente tinham o seu simbolismo por trás, nesse caso, muitas coisas. Então hoje, depois de muito tempo, eu vim cá, gravei. Foi um livro muito intenso e muito denso de ter sido lido, mas muito prazeroso e muito feliz de ter lido ele. E se hoje eu posso dizer para vocês, leiam esse livro, desfrutem desse prazer de conhecer Thomas Mann e a Montanha Mágica. E eu espero que vocês possam vir aqui comentar e me contar o que acharam desse livro. Aproveita que eu voltei aqui pro canal. Não sei como vai ser a constância de vídeos aqui, mas espero que eu consiga vir trazer mais sobre as obras que eu tenho lido. Me siga nas outras redes sociais, me curte, comenta, compartilha. E vamos falar muito sobre livro e literatura esse ano, porque eu tô precisando compartilhar muitas leituras com vocês. E isso, então bora lá. E até a próxima, tô esperando vocês. Aproveita, comenta o que você achou do meu papo.
O que você achou, se você leu esse livro, se você leu essa obra, me conta o que você achou. E se você não tiver lido, se você tem interesse, e aproveita e me conta o que você está lendo. E se você quiser me indicar alguma leitura também, eu estou super aceitando. E no mais é isso. E até a próxima e tchau, tchau.